Que vergonha do Vasco da Gama. Gente, a torcida gritou time sem vergonha, a torcida já tá questionando a SAF e a gente sempre falava, tem que ver se a SAF vai vir para ganhar títulos ou para ganhar dinheiro. E olha a situação do Vasco. Vale lembrar, esse Vasco, ele foi massacrado pelo Nova Iguaçu nos 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca. Esse Vasco já vai de novo começar a lutar contra a zona do rebaixamento. Cara, 4-0 pro Criciúma em casa é uma vergonha. Não, é inadmissível. Fora. Apilhado, respeite o Criciúma. Me desculpa, eu não sou baba-ovo de nada. O Criciúma eu respeito completamente. Inclusive já fui lá fazer matéria, fui muito bem tratado. Agora, tá longe de ser um time gigante como é o Vasco pra ganhar do Vasco de 4-0 em São Januário, gente. Quando me falaram, cara, você viu o Vasco tá perdendo de 4-0 pro Criciúma. Eu falei pro amigo meu, cara, eu tô vendo e o pior é que é em São Januário. Se fosse em Criciúma, um dia típico, um dia, poxa, deu tudo errado. Agora, em São Januário, o torcedor tem sim que questionar e a SAF Vasco da Gama tem que ser cobrada. Porque, assim como o Corinthians que a gente fala, se for essa draga que a gente tá vendo, Bruninho, vai lutar pra não cair de novo. E vai. Vasco, com elenco caro. Isso é o pior. A gestão de futebol do Vasco, que hoje é uma SAF, ela é muito ruim. Deu a impressão ano passado de uma melhora durante o campeonato, que o Vasco começa o brasileiro de um ano passado muito mal. O Vasco ele começa com uma pontuação muito baixa, de que era uma pontuação de início, acho que nas primeiras 10, 12 rodadas, que praticamente condenariam o time ali. Era uma das piores campanhas de pontos corridos. Aí sai o Barbieri, vem o Ramon Dias e chegam alguns reforços e o time melhora. Mas eu acho que deu a impressão, até eu em algum momento pensei isso, eu até acho que em algum momento eu superestimei a melhora do time pelos reforços. O Verratti chega fazendo gol, o próprio Payet é um bom jogador, chegou o Paulinho, que agora está machucado. O Vasco, ele mexeu, ele trouxe uns 5 titulares ali no meio do ano. Vai melhorar, agora é um time para esse ano não cair, mas que pode, daqui a pouco, estar em meio de tabela. Não, o time ele continua fraco. E o Vasco, aí é uma questão das SAFs, né? A SAF, ela sempre ela cria uma expectativa, vai vir alguém com grana e o time vai ser forte. Você tem que saber, e a gente não sabe bem, qual é o objetivo da SAF. A SAF do Vasco, ela veio aqui para montar um time forte ou não? Ou veio... Porque eles já venderam muitos jogadores, os garotos eles vendem, igual os times tradicionais vendem. O Andrei já foi, o Gabriel Peck, tem mais. Ontem eu vi uma lista, tinha uns 4 ou 5, mas o Peck e o Andrei eu lembro bem, mas eles estão vendendo os garotos. O Marlon Gomes também já foi vendido. Eles vendem os garotos e os reforços que vêm são razoáveis. Ainda deu alguns azares, como as lesões do Jair e do Paulinho, 2 jogadores da mesma função, mas é um time de novo fraco, não é um time muito melhor. O ano passado ele melhorou em relação ao que estava muito ruim. Assim, era péssimo e ficou ruim. Aí deu a impressão que ficou bom. Não, ficou ruim o que era péssimo. E esse ano é um time que está todo indicativo que vai brigar para não cair de novo. Porque parece que o objetivo mesmo é só o lucro mesmo, não é de fazer um grande time. Vende os garotos, aí contratam jogadores razoáveis. É isso que me impressiona. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos na TV e no YouTube. Mas é isso que me impressiona, porque é um Vasco que gasta. Sim. Esse Gasta Vasco, mal, se eu não me engano, ele é a 4ª ou 5ª maior folha salarial do Brasil hoje. E olha o futebol que joga. A gente fala do Corinthians. Trouxe o David, por exemplo, como reforço. Todo respeito ao David, é um batalhador, é um cara... ano passado até no São Paulo ajudou em alguns momentos, mas ele é muito limitado. Aí você vai lá, assim, vai botar o David... Não precisa de SAF, assim. O David é um jogador normal. Mas vamos lá, por que é que o Vasco virou SAF? Porque ele estava falido. Sim, era sobrevivência. Eles salvaram o clube estava falido, como o Cruzeiro. O Ronaldo vai vender o Cruzeiro. Pô, o Ronaldo salvou o Cruzeiro. O Vasco ficava entuchado lá. O Cruzeiro não. O Ronaldo comprou o Cruzeiro para ganhar dinheiro. É lógico. Para salvar o Cruzeiro. Mas por que é que não? Tá na cara isso. Ele comprou para ganhar dinheiro, aproveitando que o time estava falido, ia falir, e alguém ia comprar. Mas tá certo, ele fez mal? Não, mas ele evitou a falência. Salvou o Cruzeiro. Parece que ele quis como um bonzinho. Não, eu não falei isso. Uma baita oportunidade de negócio. ganhar dinheiro. E salvou o Cruzeiro.
Você vê alguma coisa... O Cruzeiro estava na Série B até hoje. Claro, o Vasco vivia caindo. Então, esses caras pegaram uma administração horrorosa, botaram dinheiro e eles têm que ganhar dinheiro mesmo. Por que eles têm que ser beneméritos do Vasco? Por que o Ronaldo tem que ser benemérito do Cruzeiro? Ele pegou um time falido por culpa dos cartolas, botou dinheiro num negócio Vasco e Cruzeiro, marcas espetaculares. Botafogo é nisso também. Também. Aí ele levantou essas marcas que estavam destruídas e vai ganhar dinheiro com isso. Não vejo nada de errado. A SAF do Vasco é pessimamente administrada, mas está muito melhor do que estava antes. Pelo menos o Vasco hoje não é um time falido. Já é alguma coisa. Agora, esses caras vieram para fazer um timaço? Não, provavelmente vieram para ganhar dinheiro e não tem nada de errado. Se não tivessem sido dirigidos por caras que destruíram os clubes, o Vasco não precisava ser vendido pelo dinheiro que foi, que é dinheiro baixo. O Cruzeiro, o Botafogo, eles foram comprados por caras que queriam fazer dinheiro. E o cara que faz dinheiro é um negócio. Qualquer cara quer ganhar dinheiro com isso. Não tem nenhuma dúvida. Porque é uma vergonha. A fase atual do Vasco é uma vergonha. 4-0 pro Criciúma em casa. O jeito que o Ramon Dias foi embora. Ele fala que ele pediu, ele fala que o Vasco demitiu, o Vasco fala que ele pediu pra sair. Ninguém se entende no Vasco da Gama. O que aconteceu com o Vasco da Gama? Todo mundo acreditava. 777. Pode mudar. A gente chamava atenção. Gente, tem SAF que quer ganhar dinheiro. Não título. O Ronaldo tá sendo chutado lá do Cruzeiro por isso. A torcida tá aqui com o Ronaldo. O Vamp baba o ovo, tem medo. Eu não, tem que falar. Era faixa pra tudo que é lado. Fora Ronaldo. Sai Ronaldo. E o cara que vai comprar o Cruzeiro, eu conheço a família, eles são cruzeirenses fanáticos. Esses vão querer comprar o Cruzeiro para ganhar título. Não é para ganhar dinheiro. O dinheiro eles já têm muito. Eles são donos de uma rede de supermercado. O cara é muito cruzeirense, muito cruzeirense. O próprio Fábio já me contou várias histórias do Pedrinho. Tem o Bruno, que é o filho dele, que também é muito gente boa. Eu não sou mentiroso, não. Já foram meus patrocinadores. Lá no começo do meu canal pilhado no YouTube, eu não sou hipócrita, não. Mas eu não tô elogiando por isso. É porque eu sei que os caras são muito cruzeirenses. E eu acho que o Cruzeiro vai melhorar com esses caras. Porque o Ronaldo quer ganhar dinheiro, e você sabe isso tanto quanto eu. Os caras vão querer ver o Cruzeiro ganhando. Não aguentam mais ver o Atlético, tocando lá, ganhando tudo em Minas Gerais. Agora, e o Vasco? O Vasco não tem otimismo nenhum, porque ninguém considera que a 777 vai vender. E aí? E lembrando, né, Vamp, aquilo que você fala, eu acho que é a 4ª ou 5ª folha salarial do Brasil. O Vasco, né? É atacado ali também. Quando você conversa assim com o seu amigo Marcelo, que tem uma visão internacional, Marcelo, lateral esquerdo do Fluminense, esse é o grande amigo. É teu amigo, não é parceiro amigo pessoal, não. Ele fala alguma coisa assim no futebol mundial, que ele acha de SAF, quando vocês estão juntos, que vocês são amigos bastante? Eu não sou muito amigo do Marcelo, não. Eu sou amigo do Richarlison Pombo, muito. Sou amigo do Júlio César, muito. E já falaram muito comigo sobre futebol internacional. SAF. Sobre SAF, não. O que? Falam? Falam sobre SAF. Mas o agora... Vasco não tem jeito, não. Mas o que vocês acham que vai acontecer? O Pedrinho foi proibido de entrar até lá no São Januário, né? É brincadeira, né? Nossa, isso é bizarro. Merece afundar, mesmo, depois de... Eu acho o seguinte, se não ganhou... Gente, fecha um pouquinho a imagem no Piperno, que eu preciso tirar um pouco o colar, que senão eu fico ferrado. Fica a imagem aqui aberta, eu preciso respirar um pouco. Ajuda aí. Mas o negócio é o seguinte, se no Campeonato Carioca o Vasco fez 3 jogos contra o Nova Iguaçu e não ganhou nenhum, não vai ganhar do Criciúma, que está embalado. O Vasco é pior que o Criciúma. O Vasco é outro, veja, já lutou, mas suou sangue no último Brasileiro para não cair. Está na zona de rebaixamento. E já está na zona de rebaixamento de novo. Aqui, ou seja, as perspectivas não são boas. E agora, né, vamos, pela zona do rebaixamento, ainda vai ter que ir para o mercado para arrumar outro técnico. Então a situação é muito complicada. E, quem faz o que fez com um ídolo como o Pedrinho, merece quebrar a cara. Verdade. Mas tá bom. Eu concordo. Mas a gente não tem esperança, Piperno. Tudo bem, a gente criticou. A 777 não pensa em vender o Vasco. E aí, vai ficar assim, então? Brigado com a diretoria, brigado com o presidente. Tem solução? A minha pergunta é essa. Eu acho que é preciso entender qual é o projeto dos caras. O Texel, por exemplo, investiu um caminhão de dinheiro, queria ganhar um campeonato aí e tal. Eu não sei se o projeto da 777 é o mesmo, de ganhar campeonato,
ou de eventualmente revelar algum jogador para ir passar para a Europa. Isso para mim não está claro. O fato é que o Vasco é um time medíocre. E uma coisa, não me parece que seja um projeto assim de meter grana e ser campeão. Claro que todo mundo quer ser campeão, mas eles pensam no lucro, pensam... O Alexandre Matos mesmo teve uma incompatibilidade ali quando saiu, né? O Matos falou de... ele deu a entender que ele queria fazer umas contratações, mas eles queriam contratar jogadores mais jovens para vender. Mas, de fato, o Vasco gasta muito e se você olhar algumas contratações, não são de jogadores que precisavam de SAF para contratar. Eu citei o David no programa do meio-dia, mas não é só ele. Pega o Adson, por exemplo. O Vitor Luiz foi contratado agora, o Vasco. Sim, são jogadores normais, assim, com todo respeito aos profissionais, são caras que não precisavam assim, de um alto investimento para você contratar. São jogadores que o Vasco poderia contratar sem a SAF. Adson, David, Vitor Luiz, são, assim, agora chegou o Hugo Moura também, do Atlético Paranaense, são jogadores normais, então é um time muito meia boca, pressionado e que de novo deve brigar para não cair. Eu confesso que ano passado achei, deu uma melhorada, mas na verdade melhorou do que era muito ruim, mas continua ruim, continua a briga sendo contra o rebaixamento. Vampeta, olha que bagunça, olha que pardieiro o Vasco, o treinador... Ele sai, Twitter. O Vasco publica. Ramon Dias e seu filho pedem para sair do Vasco, em comum acordo, estão indo embora, saíram, foram direto pro vestiário e pediram para sair. Aí vai o Ramon Dias e diz que não tem nada disso. Diz que o Vasco demitiu, partiu do Vasco a decisão. Tem duas situações aí. Um dos dois não quer pagar multa. Se o Vasco tá dizendo que o Ramon Dias que pediu para sair, é porque ele pediu demissão, você não tem que pagar os direitos do treinador, rescisão, essas multas milionárias. E o treinador a mesma coisa. Agora, é muita bagunça, né? Você não combinar o treinador e o clube, como vai ser o desligamento, como vai ser a saída. Olha que situação ridícula. Mas eu tava vendo o jogo, foi muito rápido. Quando terminou o jogo, já anunciou que o treinador do Sub-20 ia assumir. Ramon Dias, depois aí veio o Twitter, ele fala que não sabia. É complicado, por isso está na zona de rebaixamento hoje. O que você acha? Quem tá mentindo nessa história? O Vasco. Você acha que o Vasco tá mentindo? Eu acho. Tem uma coisa, eu só vou ler a nota, assim. Você pode tudo, Bruninho, eu já te falei. Então... Tu tá entrando no grupo dos incaíveis também. Não. Sabia? Não, melhor não, deixa isso pra lá. A nota do Vasco, assim que acabou o jogo, não fala de pedido de demissão. Eu não estou dizendo que ele não tenha pedido, mas eu vou ler a nota, que é bem curtinha. O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida, Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe Sub-20, assume interinamente. E o Vasco, ele comunica, só que o treinador e o filho dele, que é auxiliar, não fazem parte da comissão. Tá aí a nota. Aí não fala de pedido de demissão. Aí depois que o Ramon reclama, fala que soube pelo Twitter, aí que vem uma outra nota que diz que ele pediu demissão, né? Que é até uma nota mais longa, né? Que a comissão, até coloca aqui uma parte, a comissão pediu que a decisão irrevogável fosse comunicada imediatamente à diretoria. Então, é difícil saber, porque a primeira nota não fala de pedido, assim, foi muito rápido, mas fala que eles estão fora, só. Você está vendo o jogo. Tinha anunciado logo uns 5 minutos depois que o treinador do Sub-20 ia assumir. A minha suspeita é que anunciaram rápido. Essa é a segunda nota, tá? Essa é a segunda nota. Eu vou passar a palavra pro Piperno, depois eu vou ler essa segunda nota. Fala, porque Piperno. A minha suspeita é o seguinte, soltaram com muita pressa a primeira nota. Bom, isso dá margem para que o técnico depois, lá na frente, ganhe o processo trabalhista, a multa. Aí alguém deve ter, enfim, alertado, falou, gente, tem uma multa de não sei quantas milhas. Opa, então é o seguinte, apaga essa nota, vamos contar uma outra história. Porque assim, eu acho que dificilmente o técnico pediria demissão tendo uma multa rescisória bastante elevada, como se falou. O técnico não é louco. Qual é o valor da multa? Eu ouvi de 10 a 30, ouvi de tudo. Nossa Senhora. Mas assim... Ou seja, pode ser uma multa de mais de 10 milhões de reais. Pode ser uma multa salgada. Então, mas eu não tenho essa confirmação. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, parece que é uma multa salgada e o técnico não ia ser louco de falar, eu estou indo embora e... Quer cair da cadeira, Fábio Piperno? 20 milhões de reais. É a multa do Ramon Dias. É uma gestão pior que a outra no Brasil. E é SAF. Como é que vai de 20 milhões na multa de um técnico? O Ramon Dias, hein? Poxa,
Gente, milhões, é que ele teria que receber todos os salários dele 4 milhões de até dólares. 2025. 4 milhões E de são dólares. 19 meses. Ou seja, 20 milhões de reais. Você acha que o cara ia ser louco de chegar lá? Tô fora. Tô pedindo demissão. Mas 4 nunca. milhões de dólares tem que pagar pra ele. Gente, é uma diretoria mais incompetente que a outra. Quando a gente acha, como eu falei hoje, diretoria do Flamengo frouxa, não pode cobrar do Tite. Aí a gente fala da do Corinthians, que contratou mal. Agora, a gente consegue enxergar que o Vasco consegue ser pior. 20 milhões de reais a multa de um treinador. Isso é sacanagem com o torcedor, Vamp. Lógico que é, pô, com instituição. Eles são donos, né? Eles que paguem. Muito obrigado de novo pela sua participação brilhante. Lógico que é. Muito obrigado. Você quer que eu faça o quê? Obrigado, Eu vou lá, lógico pego, que é. rasgo o cheque, vem, dá bom dia. Vem, eu pago, filho. Lógico que é incompetente. Não, parabéns. O senhor, diretor do Vasco é uma maravilha. Os caras estão certos. Galera, a gente vai finalizando mais um Canelada, agradecendo muito a sua audiência. De novo, a gente foi muito bem na TV Jovem Pan. E eu falo pra vocês, vamos bombar na TV Jovem Pan todos os domingos. Canelada, de 1 até as 3 da tarde na TV Jovem Pan. E 6 até as 7:30 da noite na TV Jovem Pan. Então, todo domingo, de 1 da tarde até as 3, TV Jovem Pan. De 6 até as 7:30 da noite, TV Jovem Pan, que a gente tem aqui, nossa versão dupla aí do Canelada. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã eu venho fantasiado de cientista, em homenagem ao Tite, no Bate Pronto. A partir de meio-dia, no YouTube da Jovem Pan Esportes e na Rádio Jovem Pan. Uma boa noite para todos vocês. Vai, Flamengo!